da escola. E a partir de então, depois do Barroso, eu antes do Barroso, inclusive, eu já conheci o Márcio Moretti, porque quando teve o lançamento do livro do Heleno em 2006, no programa do Jô, o Moretti estava com insônia, estava vendo televisão, e aí parece que ele começou a acordar a cidade inteira para dizer que Heleno de Freitas estava sendo falado no Jô Soares. E aí, na época, não era nem Facebook, era Orkut. E eu lembro que o Moretti foi o primeiro aqui de São João a me adicionar, e a partir daí a gente começou a viabilizar uma nova volta minha para lançar o livro. E aí eu conheci depois o Marcelo Foguete, que infelizmente não está aqui, que inclusive foi no Rio, me buscou, depois me trouxe, depois me levou de novo, sabe? Outro botafoguense fanático pela história do Heleno. E depois desses três eu conheci o Ney Medina, que talvez depois de mim seja a pessoa mais apaixonada pelo Heleno de Freitas que eu já conheço, sabe? E Ney Medina se tornou um irmão meu, foi uma alegria muito grande saber que ele foi eleito vereador, depois de uma tentativa que bateu na trave. E espero... Eu não vou enumerar a quantidade de gente que viu o Adil aqui, o Adil que perdeu para o biografado meu, para o Alex, a camisa 10, lá no Curitiba. Mas perdeu bem, né? Porque o Alex pingou e se tornou um ídolo internacional. E o Marco Aurélio Ayub, que eu tive... Eu torcia contra ele, né? Porque ele jogava no Vasco, eu sou do Flamengo. Eu torcia contra ele, também o Luiz Carlos Bica, ele brigando pela posição. A gente ganhou com o gol do Bugica, mas perdemos o brasileiro naquele ano para o Vasco. O Vasco foi campeão brasileiro, o Flamengo não chegou nem perto na época. Então tem um campeão brasileiro aqui sentado aqui na fila, é tudo ao contrário, né? Porque quando eu era criança, ficava eu ali na fila vendo os campeões aqui. Então, parece que eu estou vivendo um sonho. Falaram aqui, quem me viu ontem aqui na cidade, que eu estava feliz pra caramba, que eu parecia uma criança. E realmente eu me sinto, no mínimo, um adolescente aqui de estar recebendo esse carinho enorme do povo de vocês, que sempre me tratou assim, dessa forma. E eu sou igual a vocês, eu sou de São Joanense como vocês. Só nasci no Rio para poder ter todos os mecanismos de fazer o Heleno de Freitas de repente ganhar o Brasil e o mundo como eu consegui fazer. Então é um prazer enorme estar aqui, vou estar preparado para as perguntas das duas feras que estão aqui, de todos vocês, quaisquer dúvidas que vocês tenham, eu estou aqui para tentar responder. O presidente eterno do Fluminense, ele diz que eu tive a oportunidade de falar isso na Rádio Fusão, no programa do William Henrique, que deve estar chegando aí também, que se a gente pudesse fazer um outro filme, e mesmo tendo sido baseado no livro de Marcos Eduardo Neves, o livro é muito mais do que o filme. O livro é melhor do que o filme. E o Otto tinha falado isso aí. Então, eu vou usar uma outra frase que eu ouvi também, salvo engano, do nosso guest. O Marcos Eduardo não pesquisou a vida do Heleno, ele investigou. Então, isso que aconteceu, ele deu essa obra maravilhosa do Heleno. Não sei se eu sou o segundo mais apaixonado, mas é porque de São João como sendo, botafoguense, e acabou eu envolvido pelo seu trabalho, eu acabei acompanhando também essa história do Heleno, que foi um dos primeiros, né, a levar o nome, e ele levar o nome de São João como sendo no Brasil e no mundo. Né? Os 5 técnicos no filme tem que fazer com 1. O que o Heleno fez contra 30 companheiros, no filme tem que fazer com 2. As mulheres que o Heleno teve, que são incontáveis, né, tanto é que ele morreu de sífilis, no filme eu acho que só foram 2, né, a Aline Moraes e a Angel Cepeda, aquela atriz colombiana que foi emprestada para fazer. Então, quer dizer, você tem que condensar muito a história e às vezes você perde a mão no roteiro e não consegue traduzir bem. Mas eu tenho, que nem o Ney Medina, a esperança de que um dia, quem sabe, eu consiga vender os direitos para uma televisão, para uma Globo, para uma HBO, e quem sabe fazer uma minissérie, né, como teve Anos Rebeldes, Anos Dourados, fazer uma minissérie mais realística sobre o Heleno, quem sabe até com o próprio Rodrigo Santoro, se ele se interessar, e aí eu ajudando a criar um roteiro muito melhor, né, que vai mostrar aquele glamour do Heleno que chegava nas boates, e quando ele chegava nas boates, o pianista parava o que estava tocando para tocar a música predileta dele. Então, quando o pianista parava o que estava tocando e tocava My Foolish Heart, era um sinal para todo mundo que estava na boate que o grande Heleno estava chegando pela porta. Então, as mulheres casadas já queriam se contorcer para olhar para trás para ver aquele homem lindo que
que vinha de terno de casimira inglesa, e os homens segurando elas para ver se elas iam olhar. E ao mesmo tempo os homens querendo olhar, porque era o ídolo deles que fez 2, 3 gols no Clássico. Então, assim, esse Heleno glamouroso a gente não viu no filme. A gente viu muito mais o Heleno doente, o Heleno que estava já no sanatório. Então, eu acho que, quem sabe um dia a gente consegue realizar esse novo sonho de contar realmente a história não só dramática, mas a história épica e gloriosa do grande Heleno. A história do Heleno, como o Ney disse, né, eu também tive conhecimento a fundo do que era o Heleno de Freitas depois de sua obra. A gente sempre escutava histórias das pessoas mais antigas, mas nada muito claro, ficou tudo muito solto, as peças ficavam muito isoladas. Então ouvia-se muito o seguinte: o Heleno foi um jogador de futebol famoso, que jogou no Botafogo, na seleção brasileira, e que morreu doido no hospício em Barbacena. Resumindo, era isso que a gente escutava. Era isso que eu sabia também. Exatamente. E quando você fez o seu livro, eu comecei a ler, me interessei, ele virou um artigo acadêmico, né, quando eu fiz a Universidade Federal de Juiz de Fora, e foi um artigo muito interessante. E o meu professor, ele é vivo, né, ele é botafoguense, o Paulo Roberto, ele ficou super entusiasmado. E por incrível que pareça, isso foi em 2008, tinha 2 anos que você tinha lançado o livro, ele não tinha conhecimento até então do livro. Aí ele falou assim: mas de onde você tirou essa pesquisa? Eu estou vendo aqui e tal. Aí eu falei assim: toda a pesquisa de um livro. Aí ele até comentou assim: eu não acredito, tanta informação em uma fonte somente. Aí eu lembro que eu tinha um livro seu, eu peguei esse livro, eu dei para ele de presente, esse livro. Aí ele ficou super emocionado, e depois ele comentou. Aí depois eu comprei um outro livro seu, que era a capa antiga ainda, né? Não é essa capa aqui, é aquela capa dele em pé, né? E ele ficou super emocionado. Depois nós conversamos, e é uma intriga que nós falamos ontem num programa de rádio, né? Eu sei que fica até um pouco repetitivo, mas talvez muitas pessoas aqui não escutaram no momento. O que me entregava no livro e que me deixava impressionado também com a sua capacidade de pesquisa eram os detalhes, muitos detalhes, vários detalhes, bastidores. E eu ficava o tempo todo assim: cara, isso aconteceu em 1940. O Marcos Eduardo, a gente deve bater a idade, não tinha a mídia como é hoje, né? Hoje você tem times de futebol que tem um canal de televisão. E principalmente no momento que o Heleno está internado, né, em Barbacena, as cartas, né, o prontuário que detalhavam os dias, os meses do Heleno, né, talvez os momentos, as depressões do Heleno, ou as melhoras, visitas do Heleno. Isso me deixou muito intrigado, porque eu fiquei assim: de onde o Marcos Eduardo conseguiu essas informações? E eu queria que você dissesse isso para o pessoal aqui, para mostrar realmente a grandiosidade dessa obra. Na verdade, quando eu fui fazer o mergulho do Heleno, tudo começou quando eu fiz o meu primeiro livro aos 27 anos, que Anjo ou Demônio, que é a biografia do Renato Gaúcho, que hoje voltou à evidência aí como grande treinador do Grêmio, mas que foi um cracaço de futebol. O Rayup deve ter comido um dobrado aí marcando o Renato naquela época. E quando eu escrevi o livro do Renato, eu pedi para o Luiz Mendes, comentarista da Palavra Fácil, né, para ele, que foi contemporâneo do Heleno, que narrou a estreia do Heleno pelo Boca Juniors em 48, para o Luiz Mendes prefaciar o livro do Renato. E no prefácio ele botou: depois de uma investigação tão grande sobre a vida do Renato, quem sabe o Marcos não queira fazer uma investigação tão maior ou igual a essa sobre o Heleno. E eu confesso, que nem o Sabonis falou, que o Heleno para mim era um jogador do Botafogo, da seleção, que não jogou Copa do Mundo e morreu louco. Era tudo que eu sabia. Mas com aquelas palavras num livro meu que martelavam, toda hora que eu pegava o livro eu lia aquilo, eu decidi botar no Google quem era o Heleno. E de repente veio que o Heleno era um craque granfino, era formado em Direito, tinha Cadillac na garagem, era um galã da época, jogava na seleção, era artilheiro do Botafogo, estudou no São Bento, um dos colégios de mais elite lá na zona sul do Rio. Então uma história tão grandiosa, morreu no sanatório,
conquistou Evita Peron quando jogou em Buenos Aires. Gabriel Garcia Marques, um dos maiores escritores do mundo, ficou de queixo aberto quando o Heleno jogou na Colômbia. Então eu fui vendo aquela história e falei, cara, como é que ninguém escreveu sobre isso? Luiz Mendes está certo. E aí comecei a investigação que deu no livro. E aí eu fiz toda a investigação possível, inclusive entrevistando muita gente que estava velhinha já, né? O Heleno de Freitas estará fazendo 100 anos, se estivesse vivo, daqui a 2 anos, né? Então eu estava lidando com um universo de pessoas de 80 anos, 90 anos. De vez em quando eu marcava uma entrevista para quarta-feira, ligava na terça para confirmar que eu ia e a pessoa tinha morrido. Isso aí aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Então foi muito difícil conseguir as informações, mas o mais problemático foi quando eu precisava saber como é que foram os últimos passos do Heleno no manicômio. Eu descobri que o hotel dele em Barbacena tinha sido o hospício tinha sido implodido para dar origem a um hotel homônimo, Hotel São Sebastião. Então não tinha mais o sanatório, não tinha mais como conseguir o prontuário médico e saber a evolução da doença dele. E aí eu quase que me desesperei, né? Porque eu precisava de informações, não é só sobre a carreira, mas também sobre o declínio. E aí eu consegui achar uma reportagem em 1996 no Jornal do Brasil, e nessa reportagem era de 2 páginas, o jornalista Teodomiro Braga colocava trechos das cartas trocadas entre o psiquiatra, dono do hospício, com o irmão do Heleno, que era o familiar responsável por aquele doente que estava internado. E aí eu liguei para esse jornalista e perguntei para ele se ele tinha algo mais, umas cartas na íntegra, alguma coisa assim. A gente conversou por 2 horas no telefone e ele, sentindo a seriedade do meu trabalho, ele falou: Marcos, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei escrever livro, você já tem livro escrito, e eu tenho aqui na minha casa o prontuário médico inteiro, porque quando eu fui antes de implodirem o sanatório, eu tirei uma cópia, porque eu não tinha tempo de escrever ali rápido. Eu tirei a cópia de todas as folhas do prontuário, desde que o Heleno chegou e foi internado até o último dia, quando ele faleceu. Então eu tive toda a evolução do Heleno e eu pude separar o joio do trigo para mostrar o que era de importante na evolução da decadência física do Heleno por conta da saúde. Então foi uma sorte, mas a sorte é só para aqueles que correm atrás, né? Se eu ficasse na praia ou deitado em casa, esse prontuário não ia chegar na minha mão e eu não ia fazer um livro definitivo. Talvez o próprio Teodomiro poderia fazer um livro sobre os últimos dias do Heleno, e aí teria que ser um livro complementar, você teria que comprar os 2 livros para ter o Heleno. Então, como ele confiou em mim, eu consegui fazer um livro definitivo e acredito que dificilmente, quero até que façam novos livros sobre Heleno, mas eu acho que dificilmente vão fazer um livro com tanta riqueza de detalhes quanto eu. Nem Medina mesmo já me antecipou que está conseguindo depoimentos com pessoas que eu não entrevistei. Então, a história do Heleno é tão rica, tão grande, que é um mito, é uma lenda. É que nem o Alex na Turquia, que depois eu posso explicar mais, mas daqui a pouco vai ter sempre uma nova informação sobre o Heleno, né? E eu sou curioso de saber, para quem sabe botar nas próximas edições dos próximos livros sobre o Heleno. É importante a gente deixar também registrado aqui que a história do Heleno de Freitas, ela faz parte do patrimônio cultural do nosso município. E esse encontro, né, essa fala do Marcos Eduardo, o livro do Heleno, que tem esses dados, tal como a exposição que nós temos aqui no museu, isso tudo confirma, né, esse patrimônio que nós temos. Isso traz pontuação, né, para o município, da importância de nós termos essa história, né, Nenê, que é tão rica, que traz tanto conhecimento ao São Joanense. Dando sequência, Marcos, você bem disse, né, já foram 3 anos para fazer um livro do Heleno de Freitas. Não é um trabalho qualquer. O prefeito Hernandes está aqui, um prefeito em 4 anos de mandato, né? Então, assim, a gente só para ter um comparativo, né, como é que é um trabalho, tem que ter muita paciência. O jornalista trabalha muito com o tempo. O tempo, ele pode ser tanto o nosso sucesso como o nosso fracasso, né? O jornalista, ele quer correr na frente,
quer dar a notícia na frente, mas se a notícia não for bem dada, você se enforca também com essa pressa. E trabalhar isso deve ser muito difícil. Eu não me vejo 3 anos esperando para lançar um trabalho. Eu acho que deve ser uma coisa muito complicada e muito difícil. Você lançou também, nós vamos chegar no livro do Alex, o livro do Renato Gaúcho, né, que está ali, que foi um brilhante jogador. E tem o livro que não é do esporte, mas que tem uma história riquíssima também, que é sobre o Medina, que é o criador do Rock em Rio. E ontem, conversando, você trouxe uma história que eu achei fascinante, né, da história do Frank Sinatra. Queria que você dissesse também ao pessoal, e como vem essas histórias, né? Como você consegue buscar essas histórias? Eu inclusive, assim, pela primeira vez aqui em São João da Nepomuceno, eu não estou trazendo só os livros do Heleno, eu estou trazendo um pouquinho de toda a minha obra. Então tem 8 livros meus aí para serem vendidos, preços populares, a partir de R$20 os livros. Então dá para até já preparar até o Natal aí de certas pessoas, com boa cultura, boa informação. Então tem um livro, por exemplo, quem tiver um filho ou um amigo que faça engenharia, tem um livro sobre uma construtora. Quem tiver um livro, quem estiver fazendo direito ou tem curiosidade, tem um livro que eu fiz sobre um desembargador que foi juiz aos 25 anos de idade, ele já era juiz. Imagina, com 25 anos de idade sem ser juiz, com 41 desembargador, e foi presidente do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, em 1968, nos anos de chumbo da ditadura militar. Então tem esse livro também. Tem um livro sobre o Flamengo, para os flamenguistas, 20 jogos eternos, os 20 maiores jogos do Flamengo. Tem livro para os tricolores, que é a Máquina Tricolor, a história da gestão do Francisco Horta, quando contrata Rivelino, Paulo César Caju, Doval, Gil, e faz uma autêntica seleção brasileira nos anos 70. E, como você falou, além do Renato Gaúcho, do Alex e do Heleno, tem o livro sobre o Roberto Medina, o mentor e criador do Rock in Rio, e essa história do Frank Sinatra, que foi a história que fez o Medina conseguir viabilizar aquela engenharia louca que era o Rock in Rio 1, em 85. Em 1980, o Medina ele consegue trazer o Frank Sinatra para o Brasil. Hoje em dia é muito fácil você ver vários ídolos internacionais no país, o Rolling Stones dando show na praia de Copacabana para 2 milhões de pessoas, mas no início dos anos 80 ninguém queria vir para o Brasil, das estrelas internacionais, porque o Brasil tinha uma péssima fama de mal pagador, não paga o cachê combinado, rouba os equipamentos estrangeiros que eram melhores dos que os nossos, não sabiam sequer acionar os botões. Então achava um programa de índio vir para o Brasil, e o Medina, a duras penas, conseguiu viabilizar a vinda do Frank Sinatra. E chegando em cima do dia, foi um sábado à noite, muita chuva no Maracanã, 144 mil pessoas no Maracanã. No Guinness é o maior público da história de um show em lugar fechado para uma única pessoa. Todos queriam ver uma única pessoa, não era uma banda, não era nada disso. E com 144 mil pessoas debaixo de um dilúvio que caiu no Rio de Janeiro naquele dia, houve uma crise, faltando 15 minutos para o show começar, porque o Sinatra tinha uma orquestra, então tinham vários instrumentos ali internacionais, inclusive violino Stradivarius, e o maestro da orquestra falou que não iam entrar com o violino naquele temporal, que ia acabar com os instrumentos todos. Então, praticamente, o Medina ia iniciar a carreira sendo arruinado, porque tinha 144 mil pessoas e não iam ver o Sinatra. O Sinatra mesmo falou: qual é a minha multa? Minha multa é $800 mil, eu pago a minha multa, mas eu não vou cantar nessa chuva, porque o palco era aberto. Hoje em dia, geralmente agora fazem palcos fechados, mas era no meio do estádio, no centro do gramado, um palco sextavado aberto, que ele pudesse girar e cantar para toda a arquibancada. Hoje em dia fazem um L e ele ficaria num palco fechado, que pelo menos ele não pegaria chuva, mas naquela ocasião não. Então o Sinatra avisou que não ia cantar no Maracanã, faltando 15 minutos. O Medina já tinha, a Globo ia entrar ao vivo, então ia ser um fracasso total. E aí o Medina teve a ideia de pegar o Frank Sinatra pelo braço, subir aquelas escadas que o Ayub conhece bem dos jogadores de futebol saindo do vestiário, e o Sinatra com uma boina assim para ninguém perceber que é ele. E aí, quando ele subiu assim as escadas e olhou 150 mil pessoas praticamente no estádio,
todos estavam assoviando Strangers in the Night, uma das melhores músicas do Frank Sinatra. Então o Maracanã inteiro estava esperando a chegada do Sinatra, assoviando uma música dele, e isso mexeu com o emocional do Sinatra, e o Sinatra olhou para o Medina e falou assim, realmente, 15 minutos eu aguento. Tá bom, 15 minutos para você. O Roberto Medina falou, cara, por favor, você tem que entrar de qualquer jeito, que seja 10 minutos, 5 minutos, uma música, mas esse povo todo quer você. E aí o Sinatra foi se preparar para subir, para fazer os 15 minutos, e parou a chuva. Foi uma coisa de Deus ali, que a chuva acabou faltando 3 minutos para o início do show, então foi só praticamente pegar o rodo, limpar ali o palco, e o Sinatra deu um dos maiores shows da vida dele. O maior show tinha sido até então no Madison Square Garden em Nova York, com 18 mil pessoas. Imagina a alegria para ele, aos 60 anos de idade, de tocar para praticamente 10 vezes mais, 150 mil pessoas. Então essa história e outras histórias estão todas no livro. Inclusive, quando o Roberto Medina decide criar o Rock in Rio 1, que ele ia trazer Rod Stewart, Nina Hagen, Yes, várias estrelas internacionais, James Taylor, George Benson, enfim. Ninguém acreditou naquele projeto, que a cada dia ia ter tantos astros juntos no palco. E aí ele pediu a ajuda do Sinatra para fazer uma coletiva de imprensa em Nova York, e o Sinatra fazendo uma coletiva, ele espirrando já era notícia. Então ele fazendo uma coletiva, foram jornalistas do mundo inteiro, e o Medina ali com 31 anos viu o Frank Sinatra falar, olha, esse brasileiro está falando que vai fazer e vai fazer, e ele honra contrato, eles pagam em dia, o negócio vai ser bom, o som vai ser bom. Então ele deu um aval, um endorsement assim, de que poderiam fechar com ele. E aí a partir disso o Queen, com o Freddie Mercury, o Queen fecha com o Roberto Medina, e aí acontece um efeito dominó, porque todos os grandes astros do showbiz internacional da música sabiam o padrão de exigência do Queen. Então, se o Queen fechou, vamos junto, vamos nesse embalo, porque o negócio vai ser bom. E aí fechou Ozzy Osbourne, AC/DC, Iron Maiden, foi fechando um a um no efeito dominó, e virou o Rock in Rio, que hoje anda por si próprio, né? Hoje o Rock in Rio é de 2 em 2 anos, sempre com 100 mil pessoas, sempre uma festa para quem frequenta, para quem vê pela televisão também. Então, todas essas histórias estão no livro do Medina, e, aliás, qualquer um dos grandes livros aí, sabe, o livro do Alex, o livro do Renato, tem grandes histórias, porque não é só aquele negócio de cobrou um escanteio e fez um gol de cabeça. É o humano que estava ali no vestiário, é a importância, por exemplo, no livro do Alex, a importância que uma mulher tem na vida de um jogador de futebol, nas horas dos revés, nas horas das grandes derrotas. E ali tem muitas histórias humanas, gravidezes perdidas que eles tiveram e dando volta por cima. Então, assim, o livro do Alex, do Renato, do Heleno, qualquer livro desses aí, vocês podem ter garantia de que vão ter, vai ser bem gostoso de ler. Eu só queria pegar um gancho voltando no Heleno, e aqui 2 personagens presentes, o nosso Adil, craque na bola, craque na vida, e o Marco Aurélio, mas vou falar Nica, eu gosto mais. Mas com o Nick e o Zé Luiz eu falava, mais até com o Zé Luiz, meu compadre, mas o Marco não fez isso e o Wellington também não. Vira São João para jogar no profissionalismo, o Nica vinha, o Zé Luiz, eu ficava preocupado com esses caras machucar. Aí eu estou associando com o Heleno. O Heleno, em 1949, em 21 de abril de 40. E depois a gente abre para o público. Tá com som aí? Ô Marcos, a pergunta é com você. Você lançou, a gente está vendo aí os livros que são tudo sucesso. Mas e você? De onde você veio essa inspiração e essa tão qualificada assim, profissão? Assim, de onde veio esse entusiasmo seu para poder se tornar um autor? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, né, prefeito? Eu acho assim, quando a gente faz o vestibular, o Enem, no meu tempo era vestibular, né? A gente é muito jovem para escolher o que vai fazer da vida. E eu, com 17 anos, eu escolhi psicologia. E das maiores alegrias que a psicologia me trouxe, por exemplo, foi ter essa mulher maravilhosa que eu conheci lá há 23 anos atrás, porque eu não segui na psicologia. No entanto, a psicologia me deu uma forma de aprender as relações humanas, que eu posso chegar numa entrevista
E se a pessoa estiver fechada, eu vou fazer ela se abrir. Então eu uso muito nas entrevistas essa psicologia. A primeira vez que eu fui no Jô, o Jô imediatamente perguntou: quantos anos você tem? Aí eu falei: 31 anos. Aí ele falou: 31 anos? Pois é, eu não vi o Leandro jogar, imagina você. E assim, se não fosse a psicologia, eu poderia cair ali e ser daquelas entrevistas e todo mundo ficar rindo da pessoa, que o Jô, de vez, principalmente quando eu era do SBT, fazia muito disso, de desconcertar uma pessoa. Então a psicologia me deu confiança, autoestima, mas o meu lance sempre foi escrever. Então, como um amigo meu tinha falado no vídeo, eu fazia um jornalzinho da pelada, que eu dava as notas para os peladeiros, para os jogadores, e fazia a coluna explicando como é que foi o jogo, enfim. Então eu sempre, desde pequeno, eu fiz jornalzinho, e depois dos jornais eu fiz revistas e acabei fazendo livros, né? E hoje eu acho que com 8 livros, com 42 anos, eu estou no caminho. Aonde eu vou acabar eu não sei, mas assim, eu estou no caminho e eu vou continuar aí na cauda do foguete, só que suando, transpirando, porque o livro não materializa, né? Você tem 10% de talento, mas é 90% de você se disciplinar, ter foco e sentar no computador e fazer o santo baixar em você, né? Então, o santo não baixa, por exemplo, se eu estiver na praia, não vai sair nenhum texto meu. Então, é por aí. Foi o primeiro livro de esporte que eu li, que eu te falo assim, que depois disso eu já abri caminhos para ler outros livros, como o do Casagrande, que é um livro que eu gostei bastante também. E eu queria fazer 2 perguntas em uma. A primeira é que eu vi um documentário muito tempo atrás sobre o Fenerbahçe, falando do Lugano, que eu sou São Paulino, eu sou apaixonado pelo Lugano, e também sobre o David. Eles não conseguiram explicar a importância do Alex para a Turquia, para a cultura do futebol de lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que deu para você vivenciar. E a segunda pergunta é se, por exemplo, no Brasil você falou que tem o Zico, o Pelé. Se você vê alguém que pode chegar nesse patamar que o Alex chegou lá. Bom, boa pergunta. Obrigado pelas palavras aí, fico satisfeito de ter sido o primeiro livro. Tomara que você leia outros livros, né? Tem muitos livros bons de futebol aí no mercado. Quanto à sua pergunta em relação ao Fenerbahçe, na verdade o Alex, quem lembra do Alex aqui, que começou no Curitiba, depois foi para o Palmeiras, depois foi para o Cruzeiro, quem lembra do Alex em 2003, durante a Tríplice Coroa, vai entender o que eu estou falando. O Alex era um dos melhores jogadores do mundo, não era do Brasil, não. Tudo dava certo com ele, até gol de letra numa final de Copa do Brasil ele fez no Flamengo. Ele ganhou tudo que disputou aquele ano, ganhou o estadual, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o brasileiro, mas com futebol, a última rodada do brasileiro foi 7-0 em Salvador, no Bahia. O Bahia precisando ganhar para lutar contra o rebaixamento, foi 7-0 o Cruzeiro, 5 gols do Alex. Então, ele estava iluminado. O Zidane, depois num encontro, num jogo festivo na Europa, falou para ele: eu fui eleito o melhor do mundo em 2003, mas eu estava no Real Madrid. Mas eu acompanhei o que você estava fazendo no Brasil. Se você estivesse por aqui pela Europa, provavelmente seria você, eu ia ser o segundo melhor, e com tranquilidade, até porque o Zidane já foi outras vezes o melhor do mundo. Então, assim, esse futebol com o Alex, esse padrão de excelência que o Alex teve no ano de 2003, imediatamente ele levou esse futebol amadurecidíssimo para a Turquia. Porque o Alex tinha um negócio de Alex Sotan, quando era do Palmeiras, de vagalume, ele brilha no jogo, mas dorme em 2. E era todo um processo de maturidade que nós, seres humanos, precisamos ter na nossa vida pessoal e profissional. A gente não começa já explodindo, né? Salvo os gênios da humanidade. Então o Alex foi ali vagalume, Alex Sotan, até chegar em 2003. E esse futebol, em vez dele levar para o Barcelona, para o Tottenham, para o Liverpool, para a Juventus, ele levou para o Fenerbahçe. E nisso, os turcos viram durante 8 anos uma magia que, infelizmente, nós brasileiros não tínhamos dinheiro para continuar vendo o Alex fazer aquilo por mais 8 anos aqui, né? Então, a nossa obra-prima, que desde o pau-brasil, 1500, é mandada para o exterior, com os jogadores de futebol, aconteceu isso. O Alex foi para a Turquia, até como uma ponte para da Turquia, pela proximidade, ir para a Alemanha e jogar no grande clube europeu no ano seguinte. Mas o que ele mostrou na Turquia, aquele futebol de 2003, os turcos triplicaram o salário dele para ele ficar. E quando acabava o novo contrato, eles quadruplicavam para ele continuar.
Então, assim, o Alex ganhou muito dinheiro lá, e mais do que isso, como ele era casado e é um pai exemplar de família, ele colocou filhos em escolas trilingües, então ele zelava mais por essa vida, por dar cultura para os filhos, por essa parte de família. E aí os valores dele de ser um cara de personalidade que responde tudo na lata, que não tem rabo preso, que fala sobre política, que fala sobre o que for, se encontraram com os valores dos turcos. Aqui no Brasil a gente não dá tanta importância assim ao jogador de futebol, mas lá eles deram. Então qualquer entrevista, o Alex saiu da parte de celebridade para ser uma personalidade. Então, para a Turquia, ele é uma personalidade turca, daqueles que o presidente pede para o Alex ver na agenda um horário. O presidente, quem ouviu há pouco tempo aí, o Erdogan, é quase que um ditador, é alguém bastante temeroso até pela Europa, por tudo que a Turquia e a Síria estão vivendo nesse momento. E o Erdogan, que é um ditador, pedia por favor, só faltava ajoelhar para o Alex achar um horário ali para tirar uma foto com o Alex, que vai dar dividendos políticos para o Alex em anos eleitorais. Então, o Alex foi mais ou menos isso, foi a excelência do futebol, mas toda essa personalidade que ele tem, e isso se encantou os turcos, a ponto de ele virar praticamente ele é estátua em Istambul, e qualquer coisa dele lá é tipo Rei Midas. A presença do Alex, você está numa feirinha em Istambul e fala que é brasileiro, aí o cara baixa um negócio de $100 para $50, e se você mostrar uma foto com o Alex, ele praticamente paga para você levar, sabe? Porque assim, eles têm uma emoção com o Alex gigantesca. Então é algo muito difícil de acontecer realmente. Uma vez eu viajei com ele, a gente ficou num hotel paradisíaco, e eu perguntei, Alex, isso aqui é porque você jogou aqui na Turquia? Lugano, se o Lugano estivesse aqui, seria isso que ele passaria aqui? Ele falou, não, isso aqui é Alex, cara. E ele falou assim, não é com marra não, mas é por saber que ele construiu essa história muito bonita, essa história com o povo turco, e essa relação que ele tem até hoje. Então eu acho que eu respondi a tua pergunta quanto ao Fenerbahçe. Eu acho difícil de um jogador chegar lá, porque os jogadores chegam lá como ponte. O Anelka chegou no Fenerbahçe, mas para querer ir para um outro grande centro. Ou os jogadores saem de um grande centro, como é o caso agora, o Robin da Holanda está chegando no Fenerbahçe. Então ele já viveu o ápice, agora ele vai para o Fenerbahçe e depois vai para a Holanda para terminar a carreira no time do coração. Então o jogador, ou ele vai para depois dar um pulo do gato, ou ele vem na descendente. E o Alex não, o Alex foi no auge. Então dificilmente um jogador no auge hoje, você imaginar o Neymar vai para a Turquia para ir para o Barcelona. Ele nem fez isso, ele foi direto para o Barcelona. Mas o jogador provavelmente não vai ficar 8 anos na Turquia desfilando um futebol mágico que todos nós vimos aqui em 2003. Respondido? Parabéns pela história do Sinatra, que me levou às lágrimas. Quanto ao livro do